Sejam bem-vindas a mais uma aula do Mãos Criativas, segunda edição. Na aula de hoje, nós faremos esse projeto lindíssimo com a coleção Loucas por Caixa e aprenderemos pátinas de vela e todo o revestimento interno e externo. Espero muito que vocês gostem dessas dicas. Então, uma boa aula! Vamos começar pela nossa caixa holandesa. Já adiantei o betume aqui nessa parte interna, na borda, nessa nossa partinha aqui, né, em toda essa base. E a gente vai, antes de começar a fazer toda a nossa aplicação de papel, a gente vai fazer uma pátina nessa lateral. Então, eu vou começar pegando uma vela, dessas daqui que a gente usa quando acaba a força, e vou esfregar nessa borda aqui, ó. Toda essa parte. Bem caprichado, sempre com a vela deitada, tá? Fazendo esse desenho aqui, ó. Nunca só com a ponta dela. Toda essa parte aqui. Bom, feito isso, eu vou pegar um tom de branco, tá? Esse tom aqui, a gente chama de cinza lunar, é um tom meio de gelo, mas pode ser mineral, tem diversas cores aí clarinhas para dar um alto contraste com o betume. Somente aonde eu passei a camada da vela. Com um brilho de espuma mesmo. Só que dessa vez eu vou aplicar duas camadas. Então, eu vou aplicar uma, vou secar, e depois vou aplicar mais uma. Então, é normal ela abrir um pouquinho, né, a pintura, mas a gente vai persistir até fechar mais o tom. Pra quando a gente lixar, né, dar esse efeito. Então, a gente persiste. Na segunda camada, vai acabar fechando mais esse tom. Então, a gente vai secar.
Feito isso, a gente vai aplicar então mais uma camada. Um pouquinho mais de tinta. E aí eu vou deixar secar naturalmente, enquanto isso eu vou cortando papel para fazer o revestimento da parte inferior, certo? Então, ó, tampa já plantada. E aí a gente vai já começar o revestimento. Vou optar por começar com essa folha. E aqui eu vou usar as bordas para fazer essa parte aqui, tá? Esse detalhe. Então, aqui eu vou precisar de 3,5 cm de papel. Como eu não consigo cortar essa parte na guilhotina, a gente vai medir aqui manualmente mesmo, tá? E vou cortar com estilete. Então, ó, vou considerar a renda. Vou dar uma riscada aqui para visualizar melhor meu papel, certo? E daí eu vou cortar com estilete. Então, eu venho aqui e corto com estilete. Feito isso, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou até usar de base aqui a minha primeira faixa. Então, essa é a bordinha que eu vou usar aqui, ó, com a renda. Eu vou usar em toda essa parte externa. E aí, a gente vai cortar essa parte aqui interna. Então, vamos às medidas. Como sempre, né, eu falo para vocês reforçarem na caixinha de vocês, porque às vezes de uma peça para outra tem diferença de medida, tá? Então, é sempre bom dar uma reforçada na hora que for cortar. A minha aqui, por exemplo, ela tá com 16,9. Por 14,2.
E internamente eu vou cortar com a altura de 4, tá? Essa parte interna. Então vamos lá. Vou pegar aqui essa parte de papel. E agora ele já cabe aqui na minha guilhotina, né? Então eu vou ver e vou considerar 16,9. Deu uns 14. Na verdade, eu vou precisar de 2, né? 16,9. Que tem a tampa lá também. E agora 14,2. Dentro. E essa parte também, 14,2 para dentro. Essa sobrinha eu já consigo cortar com 4 centímetros também. Que é para fazer as laterais internas, certo? Então, ó, vai ficar por dentro e por dentro. E essa sobra aqui, eu vou conseguir cortar também já para fazer a parte da lateral menor. Então, vou cortar primeiro por 4, depois por 4 de novo. E aí, esse daqui eu vou colocar por 14,2. Então, essas duas faixinhas, 14,2, que é essa parte interna aqui menor, tá? Eu venho aqui e, ó, faço nesse formatinho. Tudo cortado. Depois, só vou escolher da minha outra folha aqui qual parte eu vou fixar na tampa, tá? Ela que já é meio quadriculada, talvez dê pra eu colocar alguma parte aqui nela, tá bom? A minha ideia é usar o coração, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos começar com a nossa colagem interna. Já coloquei cola branca aqui, estou utilizando colinha Promabond. E vou pegar também meu rolinho, meu pincel. Então, vamos começar sempre pelas nossas laterais, tá? A parte da tampa, a parte interna da tampa, eu já pintei. Então, realmente eu vou colocar lá o fundo. Mas aqui, a gente começa pelas laterais. Então, eu vou posicionar, sempre considerando um pouquinho, né, para fora e um pouquinho para dentro, tá? Sempre deixando essa margenzinha, tanto para eu lixar para fora como para dentro. Pouquinha coisa, não precisa ser muito, mas para o meu acabamento ficar bem certinho. Então, ó. Essa coleção simplesmente está muito delicada. E aqui, ó, eu venho e faço, então, o lado oposto aqui. Dou uma olhada sempre no manuscrito, porque o manuscrito, ele... Deixa eu não colar de ponta cabeça.
Se bem que eles são bem clarinhos, né? Então também não precisa se preocupar tanto assim. Então, ó, dobradeira lá nos cantos e fazendo toda essa parte. Então, eu vou colar também aqui, ó. Essa parte aqui que tem o manuscrito na lateral, vou só me certificar da onde aqui é a dobradiça, para eu tentar colar ele também no sentido certo. Que ele vai acompanhar a lateral aqui da minha caixa, correto? E vai ficar tipo um patchwork mesmo. E aqui também. Mesma coisa. Último lado. Posiciono bem o meu papel, ó. Dos lados. Agora a gente vai colar então essa parte do fundo e a parte da tampa. Então eu vou passar a cola aqui, né, no cantinho com o pincel. Eu vou encaixar aqui, certo? Sem medo aqui, ser feliz, sem titubear. Eu vou com a espátula maior. E depois eu venho com a dobradeira, ó. O acabamento. Bem nos cantinhos. Perfeito. Feito isso, essa parte aqui já tá sequinha, a gente vai colar essa parte interna então. Então, vou verificar aqui. Aqui já, meu papel tá no outro sentido, né? Vou colocar assim. Certo? Então, mesma coisa.
cola branca. Cantinho com pincel. E aqui, meio com o rolinho. Sempre com a quantidade de cola para que eu consiga movimentar o meu papel na minha peça, tá? Então, bem os cantinhos. Verifica se não for folguinha no meio. Vou com a dobradeira para remover. E aí a gente já fez a parte interna. Aí a gente vai dar um acabamento. Então eu vou pegar uma lixinha de unha para lixar bem essa parte aqui da borda, né, do cantinho, aonde a minha outra lixa não pega. Ó, aqui é a mesma coisa. Vou lixar o cantinho. Mesmo que tenha só um pouquinho, é ideal a gente fazer em toda essa parte, tá? E aí eu vou pegar a minha lixa mais abrasiva. Então aqui já foi. Daí sim, a gente vem e faz um acabamento nessa borda aqui também, tá? Essa parte aqui, ó. Eu venho com essa prova lixo, ó. E aí aqui a gente vem com a lixinha mais fininha mesmo, essas de espinha. Vou dar esse acabamento aqui.
Agora só mais uma lixada. Olha lá. E aí, aqui também a mesma coisa. Aqui eu já vou aproveitar, ó. Já vou passar nessa parte aqui, ó. Da vela. Então, já vou fazer o acabamento. Então, duas camadas dá um efeito totalmente diferente. Fica muito mais grosseiro, né, o acabamento. Mas é isso que eu quero para coordenar com essa coleção. Então, ó. Último lado. Então, aqui também a gente vai dar aquela lixada. Para dar o acabamento. Prontinho. Feito isso, a gente vai para a parte de fora, né, do nosso revestimento. Então, aqui. Vou fazer isso aqui, né? Então, olha que graça, já que fica a nossa caixinha. Então, eu vou começar pela parte aqui da borda. Então, eu vou vir com o pincel, porque o rolinho a gente não vai ter muito como passar a cola aqui. Então, eu vou colocar bem rente, a rendinha mesmo, para ela trazer um charme para esse revestimento aqui. E aqui a mesma coisa. A gente vai agora uma boa lixada para tirar essa rebarbinha. Então, ó, venho aqui onde não tem papel, posso fazer isso tranquilamente. Aqui também para cortar, eu não preciso fazer uma emenda no meio da lateral, então eu venho e tiro essa parte aqui. Se precisar, eu vou com a lixinha de unha. E aí, eu vou fazer os outros dois lados restantes com outra faixa que eu já tinha separado. Então, mesma coisa, eu venho aqui. O espaço é pequeno para vir com o rolinho, então o ideal mesmo é depois passar bem com a cola e só dar uma uniformizada aqui com o rolinho. Mesma coisa. A parte da renda bem coladinha.
Aqui já a gente vai ver assim, ó, nesse sentido. Então, eu vou pegar a lixinha de unha, ó, e vou fazer isso aqui. E vou puxando aos poucos. Justamente para proteger, para não estragar essa minha parte de acabamento, de cantinho. Mesmo que embora depois a gente vá lixar tudo totalmente. Então, vou lixar aqui. E aí, vamos colar então finalmente nossa tampa. Vou dar uma última lixadinha aqui. Só para realmente, né, tirar, às vezes, o próprio grudinho da cola. E aqui, ó, bem as emendinhas, tá? Não foi, na verdade, virado, nem precisa se preocupar muito. É mais essa questão aqui, da onde ficou papel com papel, a gente dá aquela lixadinha aqui. Pra não sentir aquela folha mesmo, né? Olha só já como ela tá cheirosa. Com essa composição de pátina, renda e envelhecedor. Bom, agora vamos para a tampa. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituart? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Bom, e daí agora a gente vai utilizar essa parte do papel que tem um coração, porque depois eu pensei numa composição nela. Então, como eu vou fazer? Com a minha guilhotina aqui, eu vou cortar essa parte para ficar mais fácil de definir, né, o desenho que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou definir onde eu vou colocar o meu coração. Então, a olho mesmo, ó, eu vou vendo a distância que eu tenho aqui, ó. Um pouquinho mais pra cá. Pra aqui ficar com 5,5 e aqui ficar com 5,5. Então, eu dou uma leve vincada com a mão. E aqui também. Só para eu conseguir posicionar certo, tá? O meu papel. Na verdade, aqui, como eu vou tirar em torno de 1,5 cm, né? Eu vou tirar da colagem, eu já vou refilar o papel, porque daí eu vou ter um guia de marcação, certo? Então, deu para entender? Vou então considerar sempre bradiça para trás. Aqui já não preciso mais de pincel. E ó, vou passar a cola.
Eu vou vir aqui, vou usar mais ou menos a altura que eu defini. E aqui eu vou colocar bem rente, porque aqui ele tá na distância que eu quero que ele fique. Certo? Trago até a borda. E vou, ó. Passar o estilete aqui. Tirei o excesso, tá? Olha só, gente, o charme. Que coisa mais linda. E aí, a gente vai lixar aqui no acabamento normal. Então, diagonal, devagarzinho. Vou fazer sempre angular, que é para o papel ficar só na parte reta, tá? Então, ó, vou devagar no ângulo. E aí também para finalizar a nossa lixinha mais fininha. Não ficar nem um excesso de papel. Então, feito isso, tá pronta pra gente já aplicar o verniz e fazer todo o nosso acabamento. Eu vou aplicar uma camada de verniz pra gente sombrear. E depois já dar o acabamento final, né?
Então, vamos lá. Verniz acrílico brilhante é o que a gente vai utilizar da Acrylex. Passar uma camada por fora. Depois é o que a gente vai passar em tudo. Por dentro, por fora, em todo o acabamento. Então, para quem for fazer o sombreado com pincel, né, com tinta, que nem eu costumo fazer, sempre o ideal é aplicar uma camada do verniz acrílico. Seja ele fosco ou brilhante, que nem é o caso do meu. Para fazer esse sombreado, uma camada é suficiente. E aqui também a gente vai aplicar. Pronto. Bom, vou secar a tampa pra gente fazer na tampa, porque depois a gente vai aplicar o verniz, né, em tudo, por dentro e tal. Parafusar essa caixinha, né? Parafusar essa caixinha e depois fazer a nossa tão maravilhosa decoração. Então vamos lá. Então, a gente vai vir agora pegar a tinta marrom, que eu gosto bastante de usar o marrom para esse tipo de acabamento. Pincelzinho angular. Então, tira aqui um pouco o excesso no paninho. Pontinha na tinta. E aqui, ó, sem medo de ser feliz. Vai e volta. Mesma coisa aqui, ó.
E agora nas outras laterais, tá? Sempre laterais opostas. Aqui o ideal é secar os cantinhos, justamente para a gente não retirar as pontas. Eu vou aproveitar enquanto seca para fazendo aqui em toda essa extensão. Então, ó. Fazendo essa parte superior. Toda essa parte. E vou fazer aqui embaixo também. Último lado, e a gente vai fazer as lateraisinhas menores. Vamos lá, aqui para o outro lado. E aí eu vou fazer os retoques, tá? Sempre gosto de retocar alguns cantinhos, porque eu acho que às vezes não fica tão uniforme aqui a linha. Então, vou secar. Então, cuida todos os cantinhos para ficar, né, bem uniforme, essa espessura. E aqui também. Para fazer em todos os cantinhos.
últimos retoques aqui, né? Antes de todo o verniz aqui. Então, para realmente tirar esse branco aqui do papel, né? Prontíssimo. Agora, o ideal é o quê? A gente simplesmente envernizar tudo, né? Dentro, fora, parte de baixo, sob esse sombreado que a gente fez. E aí eu vou montar com vocês aqui mais ou menos uma prévia de decoração para quando a minha caixa estiver totalmente envernizada. Então, qual que é a ideia? É de utilizar nesse coração aqui o shake de coração que a gente preparou aqui com muito amor e carinho. Olha só que mimo. E a delicadeza das flores de papel pintadas também à mão, para ficar bem na paleta da decoração. Fala se isso não tá um clássico super delicado aqui. Então a ideia é essa, vamos voltar e vamos finalizar aqui com vocês, mas só um gostinho do que vai ter. Bom, então já terminei de envernizar toda a minha peça, por dentro e por fora. Tô simplesmente muito delicada. Uma dica importante. Sempre que eu for parafusar uma caixa que de um lado eu tenho um papel, eu começo a parafusar minha dobradiça do lado da pintura, porque o lado da pintura não tampou o furinho. Então eu coloco esses 4 parafusos da parte superior e depois automaticamente ele já vai me colocar no lugar certinho para eu parafusar a parte inferior. Outra dica que eu gosto também é aplicar a parafina, né, a vela, aqui nessa parte, na extremidade superior, para ela não ficar com grude no verniz. Então, por mais que seja sequinho, né, por mais que a gente tome todos os cuidados, eu gosto de aplicar parafina, né? Então, a mesma vela da pátina, eu aplico aqui bem suavemente, para ela perder esse grude e depois de um tempo, a minha caixa não ficar totalmente travada, certo? Feito isso, a gente vai para nossa decoração, que eu já tinha, né, preparado aí com vocês, mas agora a gente vai colar. Então, ó, aqui na parte interna, eu vou colocar o nosso aplique, a palavrinha encanto. Então, vou colocar aqui e vou colocar a nossa borboleta, que também faz parte da nossa cartela decorativa, né? Então, vai ficar isso aqui. A palavra e a borboleta. E na parte externa, a gente vai utilizar as flores, galinhos e shake box. Então, eu vou só posicionar aqui para vocês verem como eu vou colar, mas não vou colar agora. Vou dar prioridade para a parte externa, porque o ideal é eu colar, esperar secar e depois fazer a parte externa, tá? Para não entortar, para não cair, coisa e tal. Então, meu conselho é colhem a parte interna e eu vou colar exatamente assim, utilizar essa linha de guia, né, pra gente colocar aqui centralizado e a borboletinha retinha em cima, tá? Pra fazer essa surpresinha quando abrir. E vou dar prioridade agora pra montagem da parte externa. Então, aqui no nosso shake, vocês sabem, a gente vai colar moldurinha com moldurinha pra dar altura, né? Então, com a cola branca, e aí é mais fácil que seja a cola de biquinho, que nem essa que eu tô usando aqui.
Então, vou colar uma outra, as duas assim juntinhas. E vou aplicar, então, bem certinho aqui no nosso coração, tá? Nosso coração de baixo é um pouquinho mais cheinho, mas não tem importância. Feito isso, venho com a minha lantejoula e aí a gente mandou essa cor meio rosada, transparente. Vou colocar uma quantidade razoável aqui para fechar nosso coração. Então, a gente vai ter aqui o acetato, que a gente vai remover a película de ambos os lados, né? Aqui. Vou mergulhar ele um pouquinho na água, pra gente tirar a letra tática dele. E vou secar ele no papel, num paninho. Aqui eu já posso vir, ó, e colocar também a cola numa quantidade generosa para realmente fazer um excesso de cola e fixar bem, tá? Esse acetato. Então, ó, bem... Eu vou ver e vou aplicar, então, aqui. Feito isso, não tem segredo, né? Vou finalizar com essa parte aqui superior no tom de rosé. Uma tinta cintilante bem linda que a gente preparou para vocês. E aí eu fecho meu coração. Para finalizar a nossa decoração, eu vou colocar os nossos galinhos e vou colocar as nossas flores, né? As nossas rosas pintadas à mão. Para chegar exatamente nesse tom. O que eu vou fazer aqui só? Eu vou quebrar o galinho, essa parte aqui inferior, ó. Acho que ele tá muito grande. Então, eu vou quebrar ele para dar só um detalhe, ó. Pegando aqui no meu coração, certo? Então, tirei um pouquinho do galinho. Só vou verificar se o coração tá bem certinho. E tá, ó. Aí a gente vai pro galho, pouquíssima cola, ó. Tira o excesso. Vamos colocar aqui e aqui. Faço uma camada generosa de cola branca ou posso usar a cola quente para finalizar. E aí eu vou encaixar a florzinha, né? A rosinha. Abro bem as pétalas dela, que às vezes ela fica meio amassadinha, né? Por conta do próprio plástico. Então, ó, pode modelar. Inclusive, às vezes com o caminho de um pincel, alguma coisa dessa maneira. Ó, eu venho, dou uma modeladinha no que precisar.
para ela ficar com um movimento bem delicado. Achei que esse modelinho de flor tem tudo a ver com essa coleção, que é super vintage, né? E aqui, ó, a gente encaixa. Então, faz um arranjinho bem delicado. E olha só já que lindo que fica nosso primeiro projeto. Vou finalizar tanto o galinho quanto aqui o coração com o relevo, por isso que eu não envernizei nada. Então, eu vou passar aqui depois na borboleta também e na palavrinha encanto também. Então, vou passar aqui para vocês também já conhecerem o produto. Eu já estou utilizando ele, né, em outros projetos, então, na maioria das vezes vocês já conhecem ele. É o Acripel. O Acripel é um relevo 3D incolor, indicado para papel e outras superfícies. O que ele faz? Ele autonivela, então ele tem um aspecto de mel, que ele vai deixar ali um transparente, ele não faz o relevo em camadas, ele faz uma película brilhante. Então a gente vai aplicar tanto nas folhinhas quanto aqui nesse arco e no lacinho. Depois vou aplicar na borboleta e na palavra encanto. Uma dica, como a minha caixinha tá montada, eu aplico aqui. Esses aqui eu aplico fora da caixinha. Depois que secar bem o meu relevo, eu só vou colar meus apliques lá na parte interna. Então aqui não tem segredo, ó. Eu vou vir, vou tirar o ar, essa primeira camada de ar. Se tiver com o arzinho preso, eu coloco o agulhão aqui, ó. Pronto. E aí eu venho só preenchendo. Como eu falei, não precisa se preocupar, porque o preenchimento é autonivelante. Então, tá? Pode ir fazendo aos pouquinhos. E o ideal é deixar secar de um dia para o outro, tá? Ou de uma manhã para uma tarde, dependendo da temperatura do tempo, tá? Não pode usar secador, não pode usar soprador, porque senão ele enruga tudo. Então, olha que lindo que vai ficando esse efeito. Movimento pequeno e de preenchimento. Certo? Depois é só deixar secar e até a nossa próxima aula. E aí, gostaram? Lembrando que todos esses materiais vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas, tanto na nossa loja física, que fica na Avenida Tinga 252, como no nosso site, que é o www.atelierartecoisas.com.br. E ainda, se você preferir, é só mandar mensagem para esse número que está aparecendo aí na sua telinha. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem gosta de artesanato. Um super beijo e até a próxima aula!